seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Neste mês de março, escolhemos um tema relacionado à saúde da mulher. E quem vai nos conduzir nessa viagem à distância, por causa da pandemia, é a médica ginecologista obstetra Fernando Viterbo. A gente vai conversar sobre a endometriose, uma condição que afeta 1 em cada 6 mulheres na vida adulta, na vida reprodutiva. Então, doutora, eu começo agradecendo muito a sua disponibilidade em conversar com a gente dessa maneira virtual, né? Sempre eu costumo falar que pertinho é mais fácil, é mais gostosa a interação. Mas nesse momento a gente tem que guardar essa distância. Muito obrigada, viu, pelo seu sim. E eu já começo lançando uma pergunta. Se a senhora pode, de forma bastante básica e resumida, explicar para a gente o que é a endometriose, né? Essa palavra que tem um nome diferente e esquisito, né? Bom dia, Adriana. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, de ter essa oportunidade de conversar com as mulheres de Botucatu. Eu que sou botucatuense, voltei agora a morar aqui depois de morar 10 anos fora para fazer minha graduação, fazer minha residência médica. Então, sinto muito, muito contente de poder participar dessa entrevista. Então, vamos conversar sobre endometriose um pouco. Esse mês é o mês da conscientização da endometriose, é o Março Amarelo. Então, mundialmente, nós estamos tentando conscientizar as mulheres de que ter cólica menstrual, uma dor muito intensa, não é normal. Então, o que vai ser a endometriose? A endometriose é uma patologia que ela vai ter células do endométrio, que são células dentro do nosso útero, que é o pedacinho onde a gente menstrua, que sai o nosso sangue durante a menstruação, que em vez dele estar dentro do útero, ele está em outras regiões do nosso corpo. Normalmente dentro do abdômen, ele vai chegar lá pela nossa menstruação. A gente tem a saída da menstruação pelo canal do colo do útero e pode voltar um pouquinho pelas nossas trompas. E esse sangue que sai pelas nossas trompas, em algumas mulheres que têm algumas características genéticas, modo de vida, ela acaba desenvolvendo esse tecido, ele como se fica aderido à parede de dentro do nosso abdômen e causa muita dor. Então, esse é um dos sintomas que a mulher vai ter que prestar atenção quando a gente for pensar em endometriose. Então, vai ser esse tecido que estará fora do útero, dentro da nossa cavidade abdominal. Então, ela é uma doença mesmo, ela é diagnosticada como uma doença, então vamos conversar um pouquinho mais depois, né, sobre diagnóstico e tratamento. Mas é uma doença que tem como principal sintoma, a gente percebe que pode estar, né, com endometriose, ter desenvolvido endometriose pela dor. Mas a dor, ela é uma coisa subjetiva, né, doutora? Como que a gente sabe se é uma dor normal ou maior do que o que seria num ciclo normal da menstruação? Até porque, para as mais velhas, inclusive, a menstruação era um período de incômodo. A gente já vinha, assim, de gerações sabendo, né? Tinha até propaganda, incomodada, ficava sua avó, né? Tinha uma propaganda de um absorvente... porque a gente já sabia que, meu Deus, todo mês, então vai acontecer aquele inferno em vida, que é o período da menstruação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e qual é a diferença, então, do que é o normal, o esperado, e do que pode considerar o anormal e que pode indicar, às vezes não indica, mas que pode indicar a endometriose ou alguma outra doença relacionada à saúde da mulher. O normal, hoje em dia as mulheres estão tendo uma relação mais tranquila com o período menstrual novamente. Então teve uma época que foi desenvolvida a pílula anticoncepcional, então nós tivemos um grande avanço para a gente conseguir ter um cuidado melhor com a nossa saúde, conseguir saber quando iríamos engravidar e o controle do período menstrual. Então hoje em dia a gente já está voltando mais pelo lado do que nós precisamos entender nosso corpo, saber o que é normal, o que não é normal, que tudo bem menstruarmos e termos um pouco de cólica.
O que não vai ser normal? Não vai ser normal a partir do momento que essas cólicas se tornam intensas, que nós temos que procurar uma ajuda médica, um pronto-socorro devido a uma dor, porque um analgésico em casa não melhora, e algumas outras características. Além da dor intensa do ciclo menstrual, nós podemos ter dor na relação sexual. Então, tem uma dor de profundidade na relação sexual. Isso não é normal, não é para acontecer numa mulher saudável. E outros casos também está relacionado à infertilidade. Mulheres têm ciclos muito dolorosos com infertilidade. Também é algo que chama atenção, vai ser uma característica dessa patologia. Então, nós temos realmente que ficar de olho nessas mulheres. É normal ter cólica menstrual? Sim, ela não pode ser intensa. Ela não pode ser cada vez pior, a cada ciclo mais dolorido. Então, é uma doença que a gente vai perceber ao longo dos anos, que vão ser esses ciclos muito intensos, com muita dor. Não é para a gente ter muita dor. O período menstrual será algo que a gente perceba ele, mas que um analgésico simples seja suficiente para sanar essa cólica. Então, essa vai ser a principal característica. Então, é uma doença, é um pouco limitante, né? Porque se você tem muita dor, às vezes não consegue trabalhar, ou afeta o humor, né? Afeta tudo. A endometriose a longo prazo, ela vai se tornando uma dor abdominal crônica. Dor abdominal crônica são dores acima de 6 meses e que elas vão ter outras características que vão ser alteração psicológica, limitação de trabalho, limitação de atividade física. Então, a pessoa vai ficando com aquela sensação de não conseguir fazer suas atividades diárias devido à dor. Então, isso é uma característica do passar da doença, que ela vai piorando com o desenvolvimento da doença. Se não fizer o tratamento, ela vai progredindo e vai sendo cada vez pior. Doutora, e quem tem endometriose já começa desde quando menstrua, primeiro, segundo ciclo, ela já começa a apresentar os sintomas ou pode começar tendo uma vida reprodutiva, né? Ou tendo a menstruação, né? Já iniciando na fase adulta, mas normal e depois vir a desenvolver a doença? Não necessariamente começa nos primeiros ciclos. Geralmente ela é uma doença da mulher adulta jovem. Então, a gente vai perceber a partir dos 20, 30 anos de idade. Tem relação com uma menstruação mais dolorosa desde o início, mas ela vai progredindo. Ela pode surgir mais para frente, depois que a gente teve nossos ciclos. Por que isso? Porque quando a mulher ainda não menstrua, ela não tem esse foco de endométrio do lado de fora do útero. Então, com o passar da menstruação, é que esse foco do endométrio é que vai se implantando dentro da cavidade. Então, quanto mais ciclos nós tivermos, mais o tecido endometrial vai ficar do lado de fora do abdômen. Então, justamente, ela vai ser progressiva por conta disso. E sempre ela vai progredir e piorar, ou ela pode naturalmente, se não tiver algum tratamento, reverter? Não necessariamente ela vai progredir, vai depender de paciente para paciente. Cada um tem um desenvolver diferente da doença. E, inclusive, não tem relação a gravidade da doença, do quanto ela está implantada no abdômen com os sintomas. Tem pacientes assintomáticas que têm uma doença moderada ou grave. Então, ela não tem essa relação entre sintomas e gravidade. Pode ser uma paciente extremamente sintomática com uma doença leve. Pode ser uma paciente com poucos sintomas e ter a doença grave. Então, ela não tem essa regra. Toda paciente a gente tem que investigar caso a caso. Tá. A senhora falou um pouquinho, mas o que é que causa? O que é que desencadeia? Por que algumas mulheres têm, né? 1 em cada 6 é uma estatística alta também, né? Por que algumas têm e outras não? 10% da nossa população reprodutiva, mulheres em fase de reprodução, tem essa doença. E não são todas que a gente tem o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico demora muito para ser tomado. Tem um estudo mostrando, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mostrando que as mulheres demoram quase 9 anos para ter o seu diagnóstico. Que a mulher demora 4 anos para ela perceber que tem alguma coisa alterada naquele ciclo menstrual,
para ela procurar uma ajuda médica e ainda além de fazer todos os exames, para poder chegar na conclusão, mais de 4 a 5 anos. Então, realmente é algo demorado. E o porquê que ela vai justamente causar isso? Com o passar dessa menstruação, algumas mulheres, por causa genética e por causa de hábitos de vida, mulheres muito estressadas, essa mulher mais moderna, ela tem uma alteração dos receptores de progesterona que ficam dentro do útero. A gente já notou que os receptores de progesterona do endométrio são diferentes e quando eles entram na cavidade abdominal, algumas substâncias inflamatórias fazem com que essas células se modifiquem e se aderem, vão ficar aderidas a essa cavidade abdominal. Não são todas as mulheres, 90% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, que vai para a cavidade abdominal. E é uma pequena parte que vai ter essa aderência. Então, são essas causas genéticas, esses hábitos de vida, é que vai fazer com que ela se desenvolva. Então, justamente isso que a gente vai ter que pesquisar. Tem características essa mulher para ter? Sim, então vamos ter que fazer outros exames para ter certeza se isso é normal ou não, essa dor intensa que ela vai ter. Então, entre as causas, você citou a questão genética. Mulheres que vêm de famílias que a mãe sofreu de endometriose, a prima ou a sobrinha, a tia, tem mais tendência a ter, e também, além do estilo de vida moderno, né? Aí, quando você disse estilo de vida moderno, da irritabilidade, do estresse, né? Também alimentação, sedentarismo, entra também nesse pacotão da endometriose? Entra sim, com certeza. Porque vai estar aumentando as células de inflamação no nosso corpo. E isso é o que faz piorar essa capacidade dessas células de se aderirem e se aprofundarem nos tecidos. É isso mesmo. E a genética? A genética também, as mulheres que vêm de família, que tiverem endometriose também. A alteração genética não é simplesmente das mães, dos parentes, mas pode ser uma mutação nos nossos genes que pode também permitir isso. Então, a genética vem do familiar, histórico familiar, mas também dessas nossas mutações. São uma das formas, das causas, né? Tá, então é genético, mas não necessariamente hereditário, né? Exato. Doutora, a gente ouviu falar, uma das coisas que a gente ouve muito falar é que quem tem endometriose, você também já falou, né, da infertilidade, que é uma condição que às vezes está associada, ela é real, essa associação, ela pode ser revertida. Eu acho que muitas mulheres têm esse medo também, né, de desenvolver essa doença por conta de não poder engravidar se um dia quiser ter filhos, né? Exatamente. Tem mulheres que não têm sintomas, que não têm dor na menstruação, que não vão ter dor no período na relação sexual e acabam cursando com uma infertilidade. A infertilidade são mulheres que estão tendo relações desprotegidas e não engravidam por mais de 1 ano. Então, essas mulheres que têm infertilidade sem causa, a gente tem que investigar a endometriose porque é uma patologia muito frequente neste momento. Então, o que a gente vai perceber? Por que tem essa infertilidade? Um dos motivos é que essas lesões podem obstruir as trompas, que é uma região do nosso útero que vai passar no nosso óvulo e vai encontrar com o espermatozoide. Então, a obstrução das trompas devido à lesão pode ter essa piora. Outra causa, a gente pode ter endometriomas. Então, são lesões de endometriose nos nossos ovários. Isso também pode piorar a nossa fertilidade. Outra causa que a gente também percebe é que tem uma dificuldade de implantação no endométrio do nosso óvulo. Então, são 3 motivos que a gente vê que pode piorar a nossa fertilidade. Tem tratamento, então mulheres que não conseguem engravidar de forma natural, a gente tem que pesquisar se tem a obstrução pelas trompas, porque pode ser feita inseminação intraútero do espermatozoide, assim como pode ser feita fertilização in vitro para aquelas mulheres que têm as trompas obstruídas. Então, é possível gestar pela endometriose, mas tem que ser investigado qual o grau de lesão que ela tem. Bom, pelo que você está falando, é uma condição, é específica, pode ser grave, pode representar fatores limitantes, uma vida limitante, ou pelo menos perda de qualidade de vida, né? Porque a dor é uma questão complicada na vida da gente, ainda mais se for crônica.
mas o diagnóstico também não é assim, papo, muitas vezes, né? Então, fala um pouquinho de porquê na dificuldade de fazer o diagnóstico e como que ele acaba sendo feito, né? Qual é o profissional que a mulher tem que procurar e que exames, né? Ou de que forma que vocês chegam a fechar esse diagnóstico para poder, então, fazer o tratamento adequado. A dificuldade do diagnóstico está justamente em, primeiro, a mulher perceber que não é normal ter uma menstruação muito dolorosa. Não é normal ter dor nas relações sexuais. Então, ela perceber que ela não está com o seu funcionamento do corpo totalmente pleno. Então, a partir desse momento, por isso que tem essa demora inicial. Segundo momento, ela percebeu que o corpo dela não está funcionando de forma natural, que está mais intenso do que deveria ser essas dores. Toda relação sexual tem dor na relação profunda. Então, ela percebeu isso, ela deve primeiro procurar um ginecologista. O ginecologista vai identificar esses fatores, essas causas que a gente vai perceber e iniciar a pesquisa. A pesquisa pode ser por marcadores, que vão ser feitos por exames de sangue, e exames de imagem. Então, a gente primeiro inicia uma pesquisa sem ser invasiva. Exames de sangue e imagem. A maioria dos casos a gente consegue definir, mas não é o diagnóstico definitivo. O diagnóstico definitivo da endometriose se dá por fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia e tirar um pedacinho da lesão e mandar para o patologista para ele verificar na lâmina. É assim que é feito o diagnóstico definitivo. Então, o que a gente sabe hoje em dia, é necessário fazer esse diagnóstico definitivo? Não, a gente precisa tratar, precisa desconfiar, fazer exames não invasivos e chega num provável diagnóstico de endometriose. E vamos tratar, vamos tentar o tratamento clínico. Como são os dois principais sintomas, vão ser a dor e a infertilidade, a gente vai definir com essa paciente qual que é a prioridade dela. A prioridade dela vai ser tratar a dor ou vai ser tratar a infertilidade. De acordo com cada paciente, a gente vai seguindo o tratamento para isso. Caso o tratamento vá a ser uma cirurgia, aí a gente faz esse diagnóstico definitivo por biópsia. Senão, a gente fica apenas no tratamento. E quando que é necessário a cirurgia? A cirurgia vai ser necessária quando a gente tem falha do tratamento medicamentoso. Então, a gente vai tentar, tem alguns tipos de remédios que a gente pode usar, como para sempre suprimir a menstruação. Então, a gente vai deixar esse endométrio descansando, repousando, então, sem bloqueando o ciclo menstrual dela. Se houver falha nesse tratamento medicamentoso, nós vamos para a cirurgia. Principalmente se essa mulher tiver muita dor. Então, mulheres que não melhoraram com o tratamento medicamentoso, a gente vai fazer a cirurgia para tirar essas lesões que foram vistas nos exames. Ou para mulheres que querem engravidar, não estão tendo sucesso para engravidar, antes principalmente de fazer uma fertilização in vitro. Melhora muito o resultado da fertilização in vitro se a gente tira essas lesões. Então, tirou as lesões, a gente vai para a cirurgia, vai para a fertilização in vitro, que aumenta a chance dela engravidar também. Então, são essas duas situações que a gente vai fazer a cirurgia. Mas, doutora, nesse caso, né, pelo que entendi, a cirurgia, ela mantém o aparelho, todos os órgãos da mulher, só retira as lesões. Isso. Né? Mas daí... Que ela cause alguma obstrução intestinal, por exemplo. A lesão pode ser tão profunda a ponto de causar uma lesão com uma obstrução intestinal. E a mulher vai ter sangramento no período menstrual pelas fezes. Isso é um dos sintomas de uma endometriose grave, uma endometriose profunda. Ou um sangramento na urina durante o período menstrual também. Então, se tiver alguma lesão que obstrua esses órgãos e prejudique o funcionamento desses órgãos, vai ser retirado um pedacinho desses órgãos também, para poder tratar. Bom, eu penso, né, que nesses casos mais avançados ou mais graves, a mulher normalmente procura já o atendimento médico, né? Sobretudo a mulher que tem, historicamente, um cuidado maior com a saúde, costuma fazer os exames de prevenção anualmente, né?
e, como você mesmo falou, vem melhorando, vem mudando essa relação da mulher com o próprio corpo, com a menstruação, a liberdade de falar com um especialista, né? Porque antigamente a gente tinha muitos preconceitos que às vezes dificultavam também até resolver um problema que a gente tinha, né? É verdade. Vergonha, né? Mas voltando lá na cirurgia, aí retirou as lesões. Aí a pessoa ela vai ficar curada, não vai voltar a fazer lesão. Não é um tratamento de cura. É apenas um tratamento para melhorar sintomas ou melhorar a fertilidade. Então, após retirar essas lesões, da mesma maneira, a gente tem que manter o tratamento medicamentoso para parar de ter o estímulo de estrogênio nessas lesões, porque elas continuam sendo progressivas. Ela nunca vai parar de progredir se a gente mantiver o estímulo de estrogênio, que se dá no ciclo menstrual. Ela só vai parar de progredir quando a mulher entrar na menopausa. Então, entrou na menopausa, vai parar a progressão dessa doença, porque para o hormônio. Então, a gente pode falar de controle, mas não de cura, de controle Exato. dos sintomas, mas não de cura para endometriose. Não, justamente isso. A cura não vai existir, porque enquanto nós tivermos ciclos menstruais e estímulo hormonal, aquele tecido sempre vai estar sendo absorvido e se desenvolvendo na doença. Então, se controlarmos com a supressão da menstruação, teremos uma qualidade de vida muito boa. Nesse caso, também vale, então, a busca pelo diagnóstico precoce, doutora, ainda que ele demore um pouco? Sem dúvidas. Se a mulher desconfiou que não tem algo normal com sua menstruação, tem que discutir com o seu ginecologista. Isso pode ser, a gente pode prevenir a doença mais grave, a forma mais grave, devido ao tempo de menstruação, tempo de exposição ao hormônio. Tá bem, doutora, a gente infelizmente já está caminhando para o final da nossa viagem, né? Então eu queria mais uma vez, lógico, agradecer a sua explicação, né? De forma tão didática, né? Parece que jovem tem mais facilidade até para passar o conhecimento para a gente, né? E deixar, então, um pedido para que você dê um conselho ou uma mensagem para as mulheres, né? Em relação à sua saúde, de uma forma geral, né? Mas também em relação a esse tema que a gente está conversando hoje. Sim, muito obrigada pelo convite. E o que eu gostaria de dizer é, um número muito grande de mulheres tem essa doença. Se a gente for pensar em números mundiais, mais de 170 milhões. No Brasil, mais de 6 milhões. Então, se você acha que não está normal a sua menstruação, você tem dor para menstruar, você tem dor para ter relação sexual, converse com seu ginecologista, converse com seu parceiro que está tendo dor na relação sexual. Isso não é normal. A qualidade de vida da mulher é algo muito importante. Por muitos anos, a gente não foi valorizada. Agora é o momento que a gente pode ser valorizado e o nosso corpo é o nosso templo. A gente tem que cuidar dele da melhor forma possível. Então, se algo não está normal, conversa com seu ginecologista. Tenho certeza que ele vai ser a melhor pessoa para te ajudar a ter uma vida mais confortável, ter uma vida mais saudável. Isso é fundamental para nosso bem-estar. Com certeza, não brigarmos com o nosso ciclo menstrual. Nosso ciclo menstrual é algo natural, é algo que faz parte de nós, de sermos mulheres. Então, para que ter dor? Para que ter esse incômodo, né? Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra muito grande poder conversar, te reencontrar aqui, mesmo que online, nesse tempo de pandemia. Mas estou muito feliz de estar aqui e será sempre um prazer participar. Obrigada, doutora. Bem-vinda de volta à Terra dos Bons Ares, né? Que você finque raízes aqui também, escreva uma história linda, como a da sua família já foi escrita e continua sendo escrita aqui na nossa cidade. Bom, a gente conversou com a doutora Fernanda Viterbo, ela é médica ginecologista, obstetra, e trouxe informações importantes a respeito da endometriose, neste mês de março, que é dedicado à conscientização sobre essa doença que afeta muitas mulheres. E que, como ela bem falou aqui, né, ao longo da nossa entrevista, a gente não precisa sofrer sozinha, né? Então, divida essa dor, divida qualquer incômodo, ou com outras mulheres, ou com seu parceiro, mas, sobretudo, com um especialista que está ali, conhece os tratamentos, conhece o que a medicina tem de avanços,
para que a nossa vida como mulher seja cada vez mais saudável, mais equilibrada e mais feliz. A gente fica por aqui hoje nessa viagem à distância, pedindo para que você se cuide, permaneça em casa na medida do possível. Se tiver que sair, use máscaras, higienize as mãos, evite aglomerações. A gente precisa estar livre desse vírus. A gente precisa estar livre também dessa dor. A próxima Estação Saúde a gente ainda não sabe para que destino vai, mas você já sabe, né? Se tiver dúvidas, se tiver sugestões, se tiver um tema que você quer conhecer melhor, escreve para a gente, manda aqui. Quem sabe o próximo destino vai ser para onde você escolher. E eu vou estar aqui mais uma vez para conduzir essa viagem com um especialista convidado. A gente fica por aqui e até.